dos versos 16 até o verso 18. Eu tenho meditado muito nesse texto, esse texto tem falado muito ao meu coração nesses últimos tempos. A palavra do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, uma igreja sofrida. No primeiro momento da primeira carta, existe uma discussão muito, não tão intensa, né? Se é a primeira, segunda ou terceira carta, se foram 3 cartas, se foram 2 cartas. O fato é que nós temos primeira e segunda carta nas Escrituras, cartas que foram inclusive escritas para trazer respostas à igreja de Corinto. No primeiro momento, lá em 1 Coríntios capítulo 1, nós sabemos que houve uma denúncia de uma família da igreja, né? A família de Chloe vai chegar para o apóstolo Paulo e relatar alguns acontecimentos da igreja em Corinto. E aí o apóstolo Paulo traz toda a resposta, a indagação do que estava acontecendo com aquela igreja local, que nesse primeiro momento ela está sofrendo com a permissão de um mundanismo entrando dentro da igreja. A igreja, que deveria ser impactante e relevante na cidade de Corinto, está cedendo às questões sociais, culturais, gregas, pagãs, inclusive, muitas vezes, de Corinto para dentro da igreja. Uma igreja que sofreu tremendamente, uma igreja que passou tempos difíceis, embora o apóstolo Paulo, nos primeiros capítulos, logo na introdução do primeiro capítulo, ele chama aos amados irmãos da igreja de Corinto. Não deixaram de ser salvos, não deixaram de ser irmãos, porém, nesse primeiro momento, Paulo escreve essa carta demonstradora, corretiva com a igreja em 1 Coríntios. No segundo momento da segunda carta, a igreja continua sofrendo agora por uma investida de judaizantes, falsos mestres que querem imprimir dentro da igreja de Corinto alguns costumes de calendário judaizantes, de dieta judaizante, para comprovar, colocando a autoridade apostólica de Paulo em xeque. Não é? E Paulo vai de novo escrever uma segunda carta instrutiva à igreja de Corinto. Num primeiro momento, na sua defesa apostólica. Num segundo momento, incisivamente, ele trará para a igreja o ensino da ressurreição de Jesus Cristo, que começa a ser jogado em xeque. Quem sabe alguns membros da igreja, aqui nós podemos deixar isso muito claro para a igreja de Corinto, nem todos os membros da igreja eram responsáveis por essas questões. Outros membros da igreja que sofriam por causa dessas questões, ainda sendo cristãos piedosos. Paulo traz uma palavra aqui agora em 2 Coríntios capítulo 4, para que esses irmãos não se desanimem diante dos sofrimentos, das questões que eles estão enfrentando na história da igreja de Corinto. E ele vai trazer uma palavra não só agora esclarecedora, doutrinária para a igreja de Corinto, mas uma palavra animadora para a igreja de Corinto. É nesse sentido que eu quero apontar para você a minha questão preciosa de debruçar nesses 3 versos aqui. Eu quero compartilhar com você o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Ele diz o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Verso 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. A primeira observação que eu quero trazer para os irmãos aqui nesta manhã é que o apóstolo Paulo traz essa palavra para a igreja: não desanime. Nós enfrentamos tempos difíceis nesses últimos 2 anos, não é verdade? Enfrentamos tempos de uma enfermidade grave que ceifou uma série de vidas. No primeiro momento, ceifando vidas que estavam um pouco distantes de nós. Conforme a pandemia foi se aproximando, começam-se a ceifar vidas que estão muito próximas de nós, não é? Quem sabe você aqui não conhece o teu contexto, enfrentou isso, pode ser dentro da sua própria casa. Enfrentamos nossos irmãos crentes tendo que tomar decisões, conselhos de igreja, presbitérios, tomar decisões no sentido de o que vamos fazer com a igreja, temos que fechar a igreja. Ficou aquele impasse: como é que nós vamos cuidar da igreja, uma igreja fechada? Como é que nós vamos conectar com os irmãos? Como é que nós vamos manter a conexão desses irmãos? Nós entramos num emaranhado de decisões, de preocupações. Quem sabe você, pela primeira vez, teve que pregar de frente a uma câmera. Foi o nosso caso lá. Eu me lembro do primeiro dia, nós vamos fazer o primeiro culto, com as portas fechadas. Nosso pastor auxiliar caiu em choro tremendo, porque a igreja vazia e uma câmera, né?
pregadores que somos, presbíteros que somos, aqui nesse plenário, essa interação da relação interpessoal é muito importante na igreja, e num certo momento isso tem que acabar. Quem sabe vê no teu coração tristezas, angústias, vê no meu, certamente vê no seu. Quem sabe nós entramos em um período de desânimo, quem sabe nós entramos em um período de profundo abate no nosso coração. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para mim e para você que nós não vamos ser livres de maiores aflições. Não pensemos nós que a pandemia foi a maior aflição de vida neste mundo, porque não será a maior e a pior. Coisas piores virão. O apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você no verso 16, nós não podemos desanimar. Sabe por que nós podemos desanimar? Porque primeiro nós temos que ter a convicção que o próprio Senhor Jesus Cristo disse à igreja, primeiro aos seus discípulos e apóstolos, vocês vão passar por aflições. E aflições aqui, ela é de variadas provações, usando a própria palavra do apóstolo Paulo. A pandemia não será a primeira e última, ou a maior. Nós sabemos que quando Paulo escreve a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3, ele vai falar que nesses últimos dias, nesses últimos tempos, as coisas vão ficar difíceis. Não necessariamente por questões de enfermidade, mas o mundo em queda, o pecado em grande aceleração, todo mundo preocupado com pandemia, mas vem maiores ataques do inferno sobre o povo de Deus neste mundo. Nós estamos enfrentando uma questão de ideologias nesse mundo que, se nós não tomarmos cuidado, entrará dentro da igreja. Nós vamos enfrentar questões de oposição veementemente contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo nos últimos tempos. Mas Paulo está dizendo aqui, não se desanime. Nós temos que ter duas convicções no verso 16. Primeiro, que nós vamos passar por tempos difíceis, mas a outra convicção que Paulo tem aqui, que é no final do verso, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, significa que mesmo diante das maiores provações que nós vamos enfrentar, seja na nossa carne física, ou seja nas nossas lutas espirituais, o nosso Senhor Jesus Cristo continuará conosco presente, dia após dia. Verso 16 traz esses dois momentos de convicção. Primeiro, não nos iludamos com que as aflições irão cessar, elas continuarão. Mas veja, enquanto o nosso corpo externo se corrompe, no sentido de sofrermos questões ou físicas internas do nosso coração, interiormente o nosso homem se renova de dia a dia. Por quê? Irmãos, porque a nossa esperança está viva, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é o bom pastor do seu rebanho maior, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que intercede por nós, porque o Espírito Santo que habita em nós é o nosso Consolador dia após dia. O fato é que tomemos cuidado de intensificarmos as coisas que estamos sofrendo exteriormente, que elas não roubem de nós a convicção interior que temos na companhia presente de Deus em Cristo Jesus e pela habitação do Espírito Santo dentro de nós. Nós crentes em Cristo Jesus, salvos, remidos, justificados neste mundo, não somos cidadãos comuns, não é? Nós temos a presença do nosso Deus conosco todos os dias. E esses sofrimentos que enfrentamos, como cidadãos comuns sem Deus enfrentam, nós temos a esperança em Cristo de que mesmo que nós soframos intensamente, o nosso interior se renova. Como é que o nosso interior se renova? Vida piedosa, vida de busca da palavra de Deus, vida de oração. Nós temos esse exercício piedoso que precisamos colocar em prática, mesmo sendo pastores, presbíteros e líderes da igreja. Capacidade de vivermos nesse mundo difícil, a capacidade de passarmos por esse tempo difícil não vem do nosso esforço, não vem das questões humanas, vem da habitação de Deus em nós, vem da companhia de Jesus Cristo. Por isso que o nosso homem interior é capaz de se renovar dia a dia, mesmo que o externo se corrompa. Outra certeza que o apóstolo Paulo tem aqui para nos falar nesta manhã, para que a gente não desanime, veja o verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Paulo, ele trata sofrimento aqui não como algo leviano. Eu não quero que você entenda isso no texto. Eu não quero que você entenda que Paulo, no verso 17, está trazendo uma palavra aqui, não desconsiderando o que os crentes de Corinto estavam passando,
além das perseguições religiosas, provavelmente até mesmo perseguições de governo do Império Romano naquele lugar, pelos crentes da época. Paulo não está desconsiderando que o teu sofrimento, a tua angústia, as coisas difíceis que você tem passado, elas não devem ser consideradas. Quando Paulo fala aqui no verso 7, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Paulo tem uma convicção plena do que o que nos espera é maior do que aquilo que nós estamos passando, mesmo que a intensidade dos nossos sofrimentos sejam grandes intensidades. Quando ele escreve Romanos capítulo 8, ele vai dizer quase que a mesma coisa aqui, não é? Romanos capítulo 8 dá para nós aquela certeza de que somos salvos, justificados em Cristo Jesus, porque agora já pois não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele continua aquele texto da ação do Espírito Santo, e ele chega a falar naquele bloco de Romanos capítulo 8, quase que a mesma coisa que ele está dizendo aqui, né? Porque os sofrimentos do tempo presente não se compara à glória que está por vir, a partir do verso 18 de Romanos capítulo 8. Quase que a mesma coisa que está falando assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Nós, como crentes em Jesus Cristo, nós não podemos ancorar a nossa vida nas nossas tribulações, embora elas sejam severas, difíceis de serem enfrentadas. Nós temos que reajustar o foco nosso como líderes da igreja. Nós temos que reajustar o foco da igreja neste tempo, de olhar para a esperança nossa que está viva, de pensar nas coisas lá do alto, de continuarmos olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, porque essa glória que está por vir é bem maior, incomparável com os tempos que estamos sofrendo aqui. Haja visto que quem está escrevendo essa carta sofreu muito. Paulo é alguém que sabe dizer o que é sofrimento. Paulo é alguém que sabe dizer o que é tribulação. Mas veja uma coisa interessante: ele, todas as vezes que ele passava por tempos difíceis, ele trazia para a sua alma, para o seu coração, a expectativa de que um dia ele estaria na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, no lar eterno, porque essa é a nossa esperança. É isso que nós podemos entender no verso 17, quando o apóstolo Paulo diz assim: olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Ele não está desconsiderando, mas ele está exaltando aqui a nossa esperança viva, o nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia virá buscar a igreja, ou nós nos encontraremos com Ele. Veja que a carreira cristã não tem ponto sem nó. Ou nós nos encontraremos com o nosso Senhor Jesus Cristo, ou Ele virá nos buscar. Se tem um povo neste mundo que tem uma convicção e certeza de um destino certo, eterno, somos nós, crentes de Jesus, neste mundo. Por isso que a nossa tribulação é considerada, por maior intensidade que seja, leve e momentânea. São 80 anos nesse mundo comparado à eternidade com Cristo. Vou fazer 52 anos em julho, agora dia 29, espero presente de vocês. Mas o que se compara 52 anos com a eternidade toda em Cristo Jesus? Nós vamos reajustar o nosso foco. Nós vamos levar a igreja nesses tempos a olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Nós vamos levar a igreja nesses tempos não ser cercada pela questão pandêmica, mas ser revigorada pela esperança eterna. Temos que fazer isso. Temos que fazer isso com o nosso coração aqui. Temos que fazer isso com o sínodo. Temos que fazer isso com os nossos presbitérios. Temos que fazer isso com a nossa própria casa, quem sabe. Terceira e última convicção do apóstolo Paulo. Primeira, nós vamos passar por tempos difíceis, mas o nosso Senhor Jesus Cristo estará todos os dias conosco. No verso 17, mesmo que a nossa tribulação seja intensa, o que nos espera na glória do porvir é incomparável. E o verso 18 diz assim para mim e para você: não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Um dos privilégios do crente em Cristo Jesus viver neste mundo é que Deus nos dá a condição de enxergarmos o que o mundo é incapaz de ver. O apóstolo Paulo escreve um trecho lindo nas Escrituras, uma das suas cartas, que ele diz assim:
E aos Coríntios, que estou bem certo de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem feito por nós. Às vezes a gente olha para esse verso pensando numa questão futura. Paulo não está escrevendo isso numa condição futura. Paulo está escrevendo para nós hoje. Hoje nós somos capazes de ver o que o mundo não vê, sentir o que o mundo não sente e ouvir o que o mundo é capaz de ouvir. É por isso que Paulo aqui chama a minha sua atenção para uma fé firme, uma confiança firme, inabalável, de que o que vemos neste mundo não pode e não produz alicerce firme para a nossa vida vivida. O que produz alicerce firme para a nossa vida vivida é a nossa fé confiante de, embora nós não vemos em carne e osso, podemos sentir o que Deus em Cristo Jesus e a ação do Espírito Santo tem feito na minha vida e na sua vida. Porque o dia que nós crentes desviarmos os nossos olhos de foco das coisas espirituais e colocarmos nas coisas deste mundo, nós fragilizamos a nossa fé, nós impedimos a nossa carreira piedosa com Deus e nós vamos enfrentar uma série de problemas que este mundo pode trazer. Pode ser que a pandemia tenha criado nesses tempos uma pressão intensa e tamanha que fez com que eu e você tirássemos os nossos olhos firmemente do nosso autor e consumador da fé. Pode ser que por vezes nós cedemos algumas opiniões jornalísticas, de mídia, de governo, que eu estou um pouco me linchando para a questão do governo deste mundo, que o nosso governo é deste mundo, embora como igreja coopere para o bem melhor deste mundo na sua caminhada. Quem sabe nós demos muito ouvidos e olhares a questões que trouxeram grande fragilidade na nossa caminhada confiante com Deus nesses tempos. Paulo está dizendo assim para mim e para você: não atentando nas coisas que se veem, tire os olhos. Existem grandes recomendações bíblicas, pensar nas coisas lá do alto. Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino. Não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos dos céus. Pedro chega a nos chamar de peregrinos e forasteiros. Paulo nos chama de embaixadores. Não somos deste mundo. Cuidado olhar muito para as coisas deste mundo. Isso trará fragilidade na nossa caminhada segura de fé em Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos nos atentar nas coisas que ainda nós não vemos. Que nós não vemos. Né? Nós cremos no Senhor Jesus Cristo, mas nós não vimos Ele ainda frente a frente. Iremos ver. Não é verdade? Porque a nossa esperança está viva, irmãos. E aqui são três condições interessantes que faz com que eu e você, e fará com que eu e você não se desanime na nossa caminhada. Mesmo diante de intensas aflições, o nosso Senhor Jesus Cristo está conosco. Verso 17: por maior intensidade que tenhamos os nossos sofrimentos, isso não se compara com o que viveremos na eternidade do Cristo Jesus, porque naquele dia já não será mais. O terceiro momento é muito cuidado em olharmos para as coisas deste mundo e perdemos os olhares eternos, olhando para o céu, para o alto, pensando nas coisas do alto, intensificando a nossa santificação pelo Espírito Santo, seu fruto dentro de nós, para que a gente viva de maneira melhor e maior do que qualquer cidadão do mundo deste mundo, em Cristo Jesus. Para tudo isso resultar num projeto, aquilo que nós recebemos de Deus, devemos pregar, amando aqueles que ainda encontram-se perdidos, emaranhados neste mundo tenebroso, perdido, frustrante. É nosso papel como igreja, como concílio. Vamos orar? Obrigado pela Tua palavra, Deus, que nos consola, mas também nos traz orientações para que a gente coloque a nossa vida
no centro da tua vontade, mesmo vivendo neste mundo, suas aflições, seus tempos difíceis. E obrigado por essa palavra inspirada pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo, e dizer para nós em alto bom som neste dia, nesta manhã: não desanime, Sino do Oeste de São Paulo, não desanime pastores, presbíteros, presbitérios, não desanime igreja. Continue a sua caminhada firme neste mundo, testificando o Evangelho de Jesus Cristo, que nos livra das garras deste mundo, que nos aponta a esperança viva, e que somos guardados pelo teu poder. Dá-nos esse momento, ó Deus, de ânimo, de recomeços, de força para continuarmos a nossa caminhada aqui. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Reunião do Sínodo Oeste de São Paulo, em Irmãos, Franca, nós vamos passar a eleição dia da 10. nova mesa executiva desse biênio 2021-2023.